Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à terceira live do Entre Linhas, um espaço de conversas norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta terceira live, em Dia de Reis, conta com a presença de uma rainha das letras lusas, Ruth Simas Ribeiro, nascida em 1977, na cidade dos Doutores, e daí a referência ao quarto de hora académico, e também ela doutorada em Política e Gestão da Saúde, o que é de todo apropriado em tempos de desgoverno como aqueles em que estamos a viver. Curiosamente, fundou a secção de Direitos Humanos da Associação Académica de Coimbra e esta sensibilidade para as causas do homem é bem patente nas suas obras, já nomeadas para diferentes prémios. Sem mais delongas, até porque é para ouvir a Ruth que estamos aqui e não é para me ouvirem a mim, vou então adicionar à conversa a Ruth, porque é para isso que aqui estamos. Olá! Boa tarde. Olá, João. Sim, obrigada pelo convite e pela apresentação tão simpática. É fraude. E boa noite a todos e bom estarmos aqui todos. Obrigada pelo convite, João. Antes de mais, eu é que agradeço a disponibilidade para estarmos aqui neste espaço de conversa e também o envio da obra, a obra que nós vamos então agora abordar mais um pouco, a breve história da menina eterna. Foi uma obra do acaso, as tuas obras têm ficado às minhas mãos, foram sendo presentes que me surgiram na vida. Primeiro foi a Revolução dos Homens Sentados, que eu já li há um ano, e depois eu recebi no Natal passado a breve história da menina eterna, ainda na edição da autor. E deixaram-me muito admirado pela originalidade de ambas as obras. E recentemente esta obra, a história da menina eterna, então relançada pela chancela, pela editora Nós, e que ocorreu simultaneamente com o lançamento no Brasil. E eu, desde logo, assim, um pontapé de saída, já que o Brasil gosta muito destas questões futebolísticas, queria perguntar como é que tinha corrido essa aventura. Foi uma aventura, correu muito bem, foi um mês inteiro e ainda tentámos fazer esta live enquanto eu estava lá, mas não foi fácil, mas correu muito bem. Foi um mês, o mês de novembro, eu estive em 2 festivais literários, o primeiro no início de novembro e depois ia estar no final de novembro na Flip, o primeiro em Itabira, no Flip Itabira com o Afonso Borges, e no meio resolvi ficar por ali e acabei por fazer uma espécie de residência literária, alguns dias em que pude escrever com calma e tranquilamente. Terminei um livro lá, escrevi um outro texto para acrescentar ao Choram Mães Casa, Seus Filhos Metade, que é um outro livro, e comecei um outro. Então foi assim um mês bom. Então, E foi produtivo. Com muitas saudades, é muito tempo, mas foi ótimo. Foi bom estar também com as pessoas, estive em vários sítios, em várias cidades, e tivemos assim a oportunidade para fazer lançamentos e presenças em livrarias, visitas a livrarias, e portanto foi ótimo. Também estar com outras autoras da Nós e não só da Nós foi muito bom. E a receptividade do público brasileiro? São muito queridos, são assim, muito acolhedores, e eu gostei muito do ambiente no Brasil, do ambiente literário, e as pessoas são muito, acolhem muito bem a boa escrita, a escrita bem intencionada, a escrita bem intencionada, e isso é muito, muito bonito, mesmo que não venham de uma grande editora ou de uma editora comercial, enfim, recebem muito bem. Aqui também, nós também temos aqui bons leitores que acolhem muito bem os livros, mesmo que sejam publicações independentes, portanto aí os leitores são muito semelhantes, mas
na parte editorial dos editores, de outros promotores literários, enfim, pessoas que trabalham com a escrita e na literatura, acolhem muito bem estes processos também independentes, estes processos de escrita independente, e isso foi bom estar no meio dessas pessoas, assim, foi um bom contexto, um bom ambiente. Ainda bem. E qual é que é a principal diferença entre os festivais literários cá em Portugal e os festivais literários no Brasil? É uma pergunta que estamos aqui. Sim, também não sei se consigo responder assim bem, porque eu estive, porque não conheço bem todos os festivais literários portugueses. Eu tive uma presença no Fólio, no Festival de Óbidos do ano passado. Foi até que fizemos, enfim, foram os primeiros eventos de lançamento do livro. Foi aqui em Portugal, na Livraria Travessa, e depois no festival, no Fólio. O Fólio eu gosto muito do Fólio, foi lá que conheci também a minha editora, e enfim, também promove bons encontros ao Fólio e depois ao Parafólio, e então também tem assim, é um bom sítio para estar. E na verdade o Fólio é uma tentativa de trazer para cá um bocadinho da Flip, do Festival de Paraty, e por isso o ambiente nota-se a semelhança. Agora nós temos outros eventos, ocorrentes escritas, e, enfim, mas nesses, confesso, eu nunca estive, mas calculo que também seja um bom ambiente. As pessoas, quando estão, penso que bem intencionadas e com boa vontade nos sítios onde todos gostam das mesmas coisas e dos mesmos, da literatura, não das mesmas coisas, mas de literatura, penso que fazem sempre bons encontros, e notar isso é bom. Sim, juntar quem gosta dos livros e da literatura. Sim. E agora então, entrando já de caras no livro, na breve história da menina eterna, eu tenho logo uma pergunta à partida que não será uma resposta clara, digamos. Qual é que foi a inspiração para este enredo? A inspiração para o enredo aqui da obra? Teve assim vários momentos este livro. O primeiro foi esta surpresa a que assistimos sempre que morre alguém. Essa foi a primeira premissa do livro, e apeteceu-me explorar isso, não é? Nós sempre que ouvimos falar que alguém morreu, mesmo que seja alguém já com alguma idade, alguém tendencialmente, que enfim, será algo expectável em breve, ficamos sempre surpreendidos como se fosse uma novidade. Isto é uma coisa curiosa, intrigante. Portanto, isso sempre, não sempre, mas desde há algum tempo que me intrigava e tinha alguma curiosidade em relação a isso. E portanto, explorei isso. Portanto, começa por ser esta menina que não conhece a ideia da morte. Eu vou ter alguma dificuldade em falar um bocadinho do livro sem revelar algumas coisas, mas há muito ainda também para explorar, para descobrir com a leitura do livro, portanto também não será assim muito dramático. Mas mais tarde, nas páginas seguintes, perceberemos que esta menina muito ingênua, e ingenuidade vem deste facto de não conhecer a morte, viveu numa aldeia, na aldeia de Seda, onde a ideia da morte não sobreviveu, não existia. E esse foi o estudo, uma exploração. Eu precisei de fazer alguma teatralização interior, alguma exploração, e colocar-me nessa pessoa desconhecida da morte, não é? Que não conhece a ideia da morte. Foi um exercício, foi um desafio. Enfim, não gosto muito da palavra desafio, mas na verdade foi isso, foi assim algo diferente. E por isso a primeira página a ser escrita não é a primeira que está neste momento no livro, depois teve aqui uns acrescentos. O livro teve aqui sim várias fases de edição, mas a primeira cena é uma cena, porque vejo o livro assim em imagens, então imagino assim as imagens na minha cabeça, em que ela está ao pé de uma linha de comboio e não tem medo de cair. E não tem medo de cair porque não sabe que poderia morrer se isso acontecesse. E aí eu imaginei a Ana Karenina
na famosa cena do comboio, ainda que eu não tenha lido ainda o Ana Karenina, só assim uns certos, mas era a imagem que eu tinha na cabeça. Depois foi descobrir isso. E depois, enfim, o livro vai-se fazendo, os livros vão-se fazendo, vamos tendo o livro connosco, o texto connosco, as ideias connosco, e nesse processo, e para justificar por que razão e como é que ela tinha ido terminar, enfim, acabar neste sítio, acabar, não começou, na verdade, naquele sítio, sem conhecer a ideia da morte, e foi deitando os meus filhos e perceber isto que me dei conta de uma forma muito visceral, muito perturbadora, de que eles um dia não serão mais. E essa constatação muito difícil, e é uma coisa que nós todos sabemos, mas eu senti naquele momento e sinto sempre de uma forma muito presente essa ideia, e esta coisa de nós sermos mães, eu adoro os meus filhos, eu adoro ser mãe, sempre quis ser mãe, não compreendo o impulso, não sei por que razão existe este impulso, mas na verdade foi esta constatação de que entregamos os nossos filhos para um fim que tanto não queremos. Então é assim o maior paradoxo, é o maior paradoxo. E foi a partir daí que a mãe desta menina surgiu e explica isto. Ela não quis, e a mãe dela não queria ter filhos, precisamente por amar tanto os filhos que não tinha tido ainda, não os quis ter. Mas enfim, depois acabou por ter esta criança, e perante esse facto, ela resolve adiar-lhe o mais possível a ideia da morte. Pronto, enfim, sem saber bem, enfim, uma mãe assim, meio sem saber bem o que fazer, como todas nós, às vezes. E assim foi. Depois há outras coisas que acontecem, portanto, não está tudo revelado. É preciso ir lendo, até porque estavas a dizer há pouco que te iriam surgindo quadros, não é? À medida que ia escrevendo. E até mesmo a própria estrutura do livro, eu já vou tocar nesse ponto, mas a própria estrutura do livro até dá mesmo esse aspecto de quadro, de coisas assim momentâneas que depois podemos conjugar da nossa forma e sob a nossa perspectiva, não é? Sob a perspectiva de cada um, de cada leitor. Sim, e é curioso teres reparado nisso, porque de facto há assim, como se fossem assim uns flashes, não é? Assim umas fotografias, assim umas passagens, assim, uma coisa assim. E esse foi o exercício difícil de edição deste livro, porque houve uma altura em que eu percebi que ele precisava de silêncios e de pausas, e que se respirasse, que o próprio livro fosse respirando e nós com ele, e que não se revelasse tudo e não se falasse tudo, não tivesse muitas trivialidades. Há trivialidades que são muito importantes num livro, só para dizer que as trivialidades também podem estar num livro. A Alegria de Ser Miserável está é um livro cheio de trivialidades. Mas neste caso senti que não era isso que devia estar a acontecer, não era isso que devia estar no livro. E foi esse exercício de desbastar, não? Como se fosse uma estatueta em que eu ia ali cortando ali, depois cortava demais porque tinha de voltar a pôr. E foi esse exercício entre a fala e o silêncio. E por isso depois precisa de introduzir algumas coisas, de eliminar outras, até sentir que o corpo estético estava completo, estava coerente. E é engraçado porque supostamente, quando nós supostamente chegamos ao final das nossas vidas, aquilo que é dito e que está muito representado em filmes e em livros, é que passa por nós o filme da nossa vida, não é? Todos os diagramas, e portanto essa questão dos quadros e da passagem dos quadros também tem relação com esse pensamento que nós temos no final, termos toda a nossa vida. Não tinha pensado nisso, mas parece-me bem, sim, pois também. Uma pergunta relativamente à protagonista. Porquê M? Simplesmente M. Ela tinha nome. Ela tinha outro nome, o livro tinha outro nome. E foi nesse exercício de desbastar, de lapidar. E ela chamava-se Alice.
e depois Alice M. E depois eu senti que toda a gente tinha nome à volta dela, mas que ela precisou de concretizar, estava demasiado concretizada num nome, talvez isso, e eu precisei dela mais abstrata, para que nela coubessem todas as mulheres, todos nós, não só as mulheres, mas todas as pessoas que com ela se identificassem. E senti que era assim que ela devia se apresentar, a menina M. E foi só isso. Sempre que o M nunca percebia eu própria bem que era. Portanto, podia ser mãe, morte, podia ser um conjunto de coisas. É engraçado, eu tenho sempre tendências para ir para as questões mitológicas. E o M também pode ser M de Moira, não é? E era o fio que é tecido ao longo da nossa vida, não é? Ah, muito bem, também gosto, também pode ser. Podemos acrescentar no conjunto de interpretações do M. E outra, não é uma personagem, mas não deixa de ter aqui a sua intervenção, é o narrador desta história, que nos vai deixando aqui alguns avisos em intervalos da história. A questão é, nós podemos confiar neste narrador, devemos distanciar um pouco. O narrador aqui, em termos da relação com o leitor, qual é que é o seu propósito? Sim, podem confiar, ele é bom homem e podem confiar. Eu depois, Simone Paulino também perguntou quem é este narrador? E ele é homem, não sei porquê, mas é homem. Na minha escrita literária, eu sou muito fluida, portanto, posso transformar em qualquer género e sou qualquer pessoa. E no caso do narrador, eu imagino sempre como alguém, um homem velhinho, atrás de uma secretária, assim, numas águas furtadas, com muito pó, com algum pó, e muitos livros velhos, e a fazer assim a sua escrita, esse é um aviso, e a escrever numa folha este aviso ao leitor, ele preocupado com o leitor, e a fazer este de cuidado, que isto não é uma história de amor, atenção, e ele é honesto. Ele é honesto. Eu estou nesse narrador, eu estou ali assim meio enfiada, meio intrometida no livro através dele. Assim, eu acho que o leitor merece aqui alguns avisos, porque há uma história, não é assim, aqui um namoro entre a Nina M e o Alphonse e essa relação, enfim, traz sua importância e eu acho também que cada leitor encontra a importância que achar que deve ter. E eu respeito sempre muitíssimo isso, mas não é central, não é? Então, para o caso de alguém estar a seguir o livro só por causa daquela relação, atenção, porque há outras coisas um pouco assim mais bem diferentes, outras camadas, sim, bem diferentes de uma história de amor. E aqui, focando outra vez aquela questão do fim e da morte. De facto, nós, em tempos antigos, não é? Andávamos sempre em busca de uma pedra filosofal que nos traria a eternidade. E apesar de vivermos nos tempos modernos, a ciência ter avançado e de sabermos que temos um princípio e um fim, a única certeza da vida, como se costuma dizer, é a morte, não é? Aquilo que é um facto também é que continuamos a não estar preparados para o fim. E este livro também quer explorar essa incapacidade ou essa incompreensão perante este fim que é uma existência. Eu acho que foi o que eu fiz, assim, um exercício de tentativa, enfim, um estudo, essa exploração, e depois eu penso que consegui algum apaziguamento. Eu não resolvi nada, e as últimas linhas do texto mostram isso. E isto foi, e mesmo em termos pessoais, foi um estudo que eu precisei de fazer, mesmo olhando para os meus filhos e percebendo isto. E é uma coisa que está sempre presente, ainda hoje, e por isso nós não resolvemos nada. Eu acho que nem mesmo em relação à morte temos certezas, porque enfim, só sabemos que deixamos de nos ver uns aos outros. É só o que nós sabemos. Deixamos de nos ver, mas de resto não sabemos mais nada. E demos este nome, esta coisa, esse evento, é um evento só, que demos este nome, mas de resto não sabemos nada sobre ele.
podemos interpretar, podemos fazer um conjunto de coisas. E eu acho que esse apaziguamento e esta coisa de estarmos aqui, perceber que enfim, que não há nada para, sinceramente, eu acho que não há nada para resolver, e por isso bastarmos a estarmos e tentarmos que seja assim uma boa experiência enquanto por aqui estamos e tomarmos conta de nós e tomarmos conta uns dos outros. Pronto, é assim, na essência, sendo que tudo isto, tomarmos conta de nós e tomarmos conta dos outros tem implicações a diversos níveis, incluindo em termos políticos, ao nível político, mas de resto eu acho que essa é a essência. E não é, nem sei se direi que é o propósito, é só, basta-nos fazer isto. Somos muitos, o planeta é assim pequenito, mas muito simpático, acho que tivemos imensa sorte de vir aqui calhar. E por isso, aproveitar aqui, não estragar muito e tomarmos conta uns dos outros para ver se nos conseguimos orientar todos, organizarmos, porque somos muitos. É só. Por acaso, lá está, são coisas do destino. Hoje terminei um livro que uma das frases mais marcantes do livro é que, e estar produzida noutras obras, lembro-me do Coco, por exemplo, é que nós temos apenas a última pessoa que se recordar de nós também morrer. E de facto, depois estava a pensar nesta frase, não é? E de facto, aquilo que é que é uma cristalização no tempo e a vida, de facto, pode se perpetuar. Nós, apesar de termos um fim, deixarmos uma obra, se deixarmos um legado, podemos manter a nossa vida, apesar de já não estarmos aqui fisicamente. Não sei se concordas com isto. Foram uns devaneios agora que eu tive. Não, estás a falar com a pessoa certa sobre devaneios. Acho que quando estamos em devaneio é quando estamos a concretizar melhor. Depois eu conheço essa frase, até um exercício estéticos e cinematográficos em torno disso, muito bonitos. Eu acho que é mais dramático porque, na verdade, tudo isto desaparecerá e mesmo as obras literárias e toda esta nossa presença aqui, tudo isto também desaparecerá um dia longínquo ou não, máximo, de repente poderá aqui haver assim uma implosão e tudo isto desaparecer. E isto é um facto e por isso tudo isto mesmo, estes nossos exercícios, esta nossa... toda a arte, toda a nossa presença aqui enquanto humanidade, tudo isto desaparecerá e na verdade é insignificante e grandes obras que nós temos como grandes obras, não sou a primeira a dizer isto, um dia, enfim, ninguém saberá que alguma vez aconteceram e por isso penso que acima de tudo depende do nível para onde queremos olhar, ou enfim, para onde queremos olhar, não é? Estamos aqui a olhar só para a nossa cidade, estamos a olhar para o nosso país, estamos a olhar para o nosso mundo, estamos a olhar para o universo, se formos assim para multi-universo, então aí percebemos a relatividade de tudo e que não nos devemos, e por isso não nos devemos levar muito a sério. Bem com a vida. Uma coisa que é muito notória, que eu cada vez mais agradeço, apesar de no início, quando comecei a ter, causava-me um pouco de estranheza. Gostas de dar espaço ao leitor para ele próprio construir também a sua própria história. Ou seja, isto é a breve história da Menina Eterna, mas existem várias breves histórias da Menina Eterna. Certo? Pode ser, não é de propósito. É assim, enquanto eu escrevo, a relação com o livro é minha. E depois, enquanto sou, no momento da leitura, a relação é entre o leitor e o livro. Mas eu não faço de propósito. A intenção é o corpo estético, é encontrar e não só conceber, mas concretizar um texto que faça, enfim, que faça sentido em termos estéticos e naquilo que ele tenha, enfim, naquilo que esteja a trabalhar, enfim. E depois tudo o que resulta daí, de facto há múltiplas interpretações. Eu também adoro os meus livros e os meus autores e portanto tenho
e a minha relação com o livro e com o autor e as coisas que eu encontro nele e que fazem sentido para mim. E por isso, aquilo que o leitor venha a encontrar nos meus livros, e mesmo que eu não tenha pensado nisso, está certo, está certíssimo, tudo certo. E respeito muitíssimo essa relação. Há livros, todos os livros, uns mais do que outros, mas todos os livros se concluem no leitor, e essa é uma segunda relação do livro, e é muito bonita e deve ser muito respeitada. Por isso, aquilo que vocês retirarem do livro está certo. Eu sei, e aliás mais gente sabe, que és fã incondicional do Saramago. E o Saramago utilizava muitas das vezes a resposta ao e se que ele ia colocando na vida para construir as suas histórias. E o que eu queria saber é se este mote, ou seja, esta questão também está patente nas tuas construções. É uma coisa que vai surgindo na mente e tentas responder com as tuas obras. Sim, eu não, não sabia que ele tinha dito isso, mas eu já também escrevi isso. Às vezes acontece, isto somos todos nós, toda a gente que escreve, depois lê coisas, tenho certeza que acontece também com muitos. Eu escrevi isto, e às vezes eu tenho que escrever assim na ponta, na berma do livro, assim, eu li depois, não percebi que estou a copiar. Todos nós estamos, enfim, nos repetimos e estamos tentando as mesmas coisas de maneiras diferentes, ou às vezes convergentes. Sim, um dos exercícios é esse, o e se, não é? E se acontecesse isto, e depois explorar. Sendo que este e se pode ser múltiplo, não é? Pode ser muitas coisas e os escritores exploram coisas diferentes. Mas o ensaio sobre o dever começou por aí, não é? E se tivéssemos de escolher um de 5 sentidos? Mas acho que outros livros já, e se neste caso da Breve História da Minha Eterna, e se não soubéssemos que se morria, depois há outros textos que partem de outras coisas, de outro tipo de nada, não é assim, quase assim uma construção na areia, assim, baixo para cima, que se vai fazendo e a areia puxa a areia, a gente vai fazendo os montinhos e vai fazendo sentido, e de repente estamos a construir qualquer coisa, enfim, e está ali qualquer coisa que também vem daqui, vem do que ouvimos, e vem do que passa, e vem do que está, e vem do que não está. E às vezes não há nenhuma intenção, é só uma construção que calha bem depois ser estética, se tudo correr bem. Olha, e uma coisa que é peculiar nas tuas obras, de facto, a estrutura é bastante original, chega a ser interessante para o leitor, à qual se junta uma linguagem que é muito lírica e é muito imagética. Aquele quadro que estava a falar. A pergunta é muito aguerrida, digamos assim. Não tens receio que isso possa ser prejudicial em termos do mercado editorial, porque não é de todo é desafiante, como eu estava a dizer. Não há aqui algum receio que depois isso possa não ser aquilo que as editoras, digamos assim, normais estão. Não da parte, estou a dizer da parte dos editores, que isso já é. Pois não. É como digo, depois na leitura é convosco, na escrita é comigo. Então, não. Fico muito contente quando agrada, não é? Todos, enfim, gostamos todos nós, validar as minhas próprias. É bom agradar, não é? E que um livro. Ou não, às vezes também é bom desagradar, às vezes também é bom ter que escrever qualquer coisa que vai ali agitar qualquer coisa, e às vezes também não agradar também é bom. Quer dizer que estamos a fazer alguma coisa importante por vezes, mas esse exercício não, nem sou capaz, não é? Não sou capaz. É o que é como é uma exploração da linguagem, do texto, como o Gonçalo Tavares diz, não é? Nós só usamos o abecedário, o escritor só tem como ferramenta o abecedário, e a partir daí trabalha-o e molda-o conforme fizer sentido para ele. E, portanto, essa é a minha arte, não é? E esse exercício de qualquer artista, e não só um artista literário, não só na arte literária, mas um pintor, um escultor, enfim, outros artistas, esse exercício é
é isento de qualquer intenção de agradar ou comercial. A comercialidade de um objeto e de um produto artístico é completamente contrário à própria noção de estética e de exercício artístico. Então, não faz, isso não pode acontecer. É verdade que o artista também tem de sobreviver, mas eu quando estava em Paraty, a editora Nós, na Casa para Todos, a Casa para Todos, que é a editora Nós que organiza e tem outras editoras que convidou para estar com a editora na Casa para Todos, é acomodada por uma galeria de arte. E no final eu conversava com o artista, com o dono da galeria, e ele falava dessas coisas. Ele tem quadros muito bonitos, parecem Modigliani, e muito engraçado porque olhamos para eles e parecem Modigliani, ainda percebemos imediatamente as diferenças, e ele conta que em pequenino não conhecia Modigliani quando lhe disseram que os bonecos dele na altura que pareciam Modigliani, e foi censurado pela professora, enfim, por alguém que censurou, que ele disse que estaria a copiar, isso não seria uma coisa bonita. E ele não sabia quem era Modigliani, mas não queria estar a copiar ninguém, então começou a desenhar coisas mais redondas. E ele desviou-se do seu próprio exercício, da sua própria linguagem estética. Enfim, mas era criança, portanto eu entendo isso. Portanto, é muito importante as pessoas que nos rodeiam quando nós somos crianças, e principalmente quando somos crianças com este pendor e esta expressão artística, não é? E só em adulto é que ele resolveu explorar a sua linha, não é? A sua expressão estética, e ir pelas suas imagens, que são muito bonitas. Mas isto a propósito da comercialidade. Depois eu falava sobre isso, e ele disse que faziam uns desenhos nessa intenção de comercializar algumas coisas, que tinha alguns desenhos, algumas obras que eram mais vendáveis, mas que o que eu gostava era de estar a fazer outras coisas, não é? Mais livres, mas ainda assim, naquele ponto em que precisava de fazer qualquer coisa, ainda assim respeitava a sua linha estética. Portanto, esse é um desafio importante, mas para o artista é inevitável. Eu acho que para quem está nesta coisa e tem esta existência assim, não conseguirá fazer de outra forma, de outro modo. Senão, rapidamente, eu acho que nos sentiremos assim, nauseados. Há assim uma certa náusea que vem quando estamos a contrariar aqui a nossa verve. A arte tem de ser livre, não é? Tem de fluir. Ela é simplesmente livre, não é? E agora, para além da breve história da menina interna, já desvendaste aqui um bocadinho logo ao início, eu queria saber se estão previstas novas reedições de outras obras, só no Brasil ou noutros países lusófonos, e se já surgiram então outras obras. Isso já sabemos que sim. Sim, agora serão publicados outros. A Nós tem com ela, a editora tem os livros com ela, e agora é conforme fizer sentido. Conforme fizer sentido, se fizer sentido, a escolha do próximo livro, eu produzi de facto muito, foram 7 livros antes, mas alguns deles eu penso que nem fará sentido publicar já. Por exemplo, aquele mais pequeno, o Escritório Prisioneiro, eu sinto que não será a altura dele, enfim, mas sou eu que podemos depois até pensar de outra maneira, não sei, mas e por isso agora será como fizer sentido. A Simone Paulino é uma editora muito, muito especial, muito atenta, e é intuitiva. Eu sou uma escritora intuitiva, ela é uma editora intuitiva, e portanto agora confio também nela, e conversamos muito, gosto muito dela, e por isso agora também, conforme fizer sentido, vamos fazendo sair outros livros. Há 2, entretanto, terminados, 2 inéditos, e outro projeto que começou agora. E outros começaram, mas não continuaram, pois este projeto meteu-se à frente, pronto, assim coisas. Mas sim, há assim muito material, por isso agora é ver conforme fizer sentido. E quem já leu os outros livros também pode, se quiser, manifestar assim a sua intenção, o seu desejo, se quiserem
que algum deles seja reeditado agora pela editora Nós, também podemos receber essas sugestões. Eu já particular Sim. para grato pela Revolução dos Homens Sentados, que foi o livro através do qual eu te conheci e que gostei imenso quando li. Portanto, deixo já o meu... Fica registado. Bom. Sim, o João Barradas quer a Revolução dos Homens Sentados. Vou apontar. Eu também gosto desse. Também gostava de ver esse livro de novo cá fora e pela Nós, sim. Merece ter uma mais massificada para que mais pessoas o possam ler. Mas é a minha Obrigada, leitor. Muito válida. Agora, vamos entrar aqui numas perguntas assim mais pessoais, sempre com os livros e a literatura sob a mote. Então, eu gostaria de saber como é que começou a paixão pelos livros. Olha, eu sempre tive livros à minha volta. E depois os livros fazem parte, assim, estão sempre assim à minha volta, sempre. Eu quando fui para Coimbra, a minha mãe e os meus pais têm muitos livros em casa, mas não são grandes leitores, que é engraçado. A minha mãe é professora primária e temos muitos livros em casa, não sei se isso influenciou ou não. E eu quando fui para Coimbra até eu levei um conjunto de livros que nunca tinha lido e nunca li, mas eu só faziam parte, portanto, da minha decoração lá, não só da decoração, mas do ambiente, e tinha assim duas ou três estantes cheias de livros só para sentir-me assim rodeada ali, ter a minha biblioteca. E desde pequenina sempre li. Li muita banda desenhada, eu adorava o Tio Patinhas, Uma Aventura, e esses foram assim aqueles livros que estavam assim, sempre ali mais à mão. Depois houve outros livros que marcaram também muito. Houve um livro que me deram, eu não sei de onde veio aquele livro, mas um livro assim, em que eu encontrei, por acaso, recentemente aqui numa biblioteca de uma escola, mas não me consigo lembrar do autor. Mas era uma história tristíssima de um homem, do senhor, e havia um menino e um cão, e era tudo muito triste. Então eu acho que percebi logo ali que a literatura não era sempre, não era sempre de entretenimento, não é? Havia outras coisas que encontrávamos nos livros. E eu acho que isso também ficou. Depois na adolescência, a Flor Bela Espanca, assim, aquela carga, assim, aquele peso, aquele sentir aquela existência pesada toda, e isso foi andando. Depois sempre escrevi. Eu não há uma decisão, há só uma presença, não é? Um elemento que sempre fez parte de mim, que foram os livros e a escrita, mesmo antes de saber escrever, eu sentava-me, tenho essas memórias, não são contadas, de estar com livros entre as pernas, muito pequenina, e a fazer a história. Não conseguia ler, não sabia o que estava ali escrito, portanto fazia a história com os bonecos e tal. Não devo ser a única criança a fazer isso, mas eu fazia isso, e não, para mim não... É uma coisa, agora, olhando para trás, atribuo algum significado, mas como é óbvio, naquela altura, não, era só uma coisa que fazia parte de mim. E depois, quando comecei a saber escrever, quando soube escrever, com 6 anos escrevi assim uma primeira história, devo ter escrito outras, mas lembro de ter escrito uma história em casa do meu avô, e ter pensado assim, devo ter pensado, não devo ter dito isto alto, coisas que eu confundo, não sei se disse, ficaram só na minha cabeça, porque também assim, a minha cabeça é assim, aqui um mundo inteiro. E de ter pensado, quando eu for escritora, vou poder dizer que esta foi a minha primeira obra, portanto, aquilo que eu estava sempre ali. E sempre escrevi, enfim, sempre foi ali uma parte enfim, da forma, enfim, de como eu sou, escrevendo. E escrevi também depois na adolescência, coisas que não muito más.
escrevi um livro com 12 anos, assim, com muito longo, assim, uma coisa muito, muito má, está assim muito bem escondido. E muito bem escondido mesmo. Não pode ser. Mas faz parte, essas coisas fazem parte. E depois na vida adulta é que depois voltei a escrever, mas já muito perto, já por volta dos 30. Eu depois na faculdade ainda escrevia, mas depois deixei de escrever durante muito tempo. Acho que enfim, também foi assim a faculdade, enfim, o conjunto da descoberta do mundo e das coisas, e a descoberta do cinema, houve ali muita coisa, e da leitura também, que continuava. E depois da escrita só na idade adulta vou ali um bocadinho mais tempo. Portanto, eu acho que quando recomecei a escrita, parecem uns episódios assim de pessoas que estavam comigo e que não apoiavam muito a parte da escrita, e nós somos muito novos e muito tontos às vezes e não sabemos, às vezes, enfim, que devemos permanecer naquilo que sabemos que é importante para nós. Mas assim foi, na idade, e depois quando recomecei a escrever, eu já era outra pessoa, até já foi no final de um casamento, e portanto eu já era uma pessoa diferente também, portanto a escrita teve ali um salto importante, portanto mais amadurecida. Isso é. São as vivências, não é? Que nos fazem e que vão dando. Sim, a escrita é influenciada por tudo isso, claro. E já, agora, até pegando nestas ideias, gostava de saber como é que é para um escritor encarar uma folha em branco. Eu não sei o que é essa coisa não é? Porque não é tão bom. É muito raro ter uma folha em branco. Normalmente há sempre qualquer coisa que dou continuidade. Mas já acontece principalmente não são os únicos casos em que existe uma folha em branco. Foi quando me pediram para escrever um texto para uma coletânea ou para uma revista. Isso aconteceu já por algumas vezes. A última foi agora, mesmo recentemente, eu escrevi há dias um texto para uma coletânea de contos que vai ser uma edição no Brasil, vai ser um projeto muito, muito bonito, associado à música, assim, uma coisa muito bonita. Também está lá a Mariana Carrara, e a Natália Timmerman, o Rafael Galo ganhou o Prémio Saramago, também escreveu um texto para essa edição, para essa coletânea, e há uma inspiração ali, uma proposta, mas uma folha em branco. E é estranho, mas eu não tenho receio, não existe isso. Enfim, há sempre a gente uma folha em branco, neste caso, há um conjunto de coisas que está aqui e nós é como se deixássemos aqui que houvesse alguma evolução, se aqui há algum processo qualquer, um processo qualquer aqui de criação, de pré-criação, e depois nós começamos a puxar um fio e depois vamos buscar outro e depois nasce assim uma coisa, e é um processo muito bonito. Por isso a folha em branco é uma coisa muito gira. A ideia de um patchwork, uma manta de retalhos que vamos... Eu costumo dizer que é assim uma tecedura, não é? É assim como se estivesse a fazer assim, a tecer. O texto é tecido. É isso sim. É engraçado porque as perguntas estão todas a ficar encadeadas. Pegando nessa questão da coletânea de contos, que está então relacionada também com a música, existiu alguma música ou músicas ligadas ao processo de escrita aqui da breve história da Menina Eterna? Existiu. Eu escrevo ouvir música. É uma coisa assim, às vezes não é preciso, às vezes assim já estou a escrever e já nem sei o que é que está a acontecer à volta, mas eu ouço música. E neste caso, enfim, não sou assim, não são coisas nada eruditas, e já me tinham perguntado isso. E eu aqui com este livro, eu ouvi muito uma música em particular. Se alguém quiser ler o livro, ouvir esta música, depois vocês podem, assim estarão muito próximos, ou mais próximos do processo da escrita. E da leitura também, porque depois quando releio estou a ouvir a música, que é uma música dos Coldplay,
que é a música que é ou, é só assim, ó, ou, Ah, ok. ou, é só assim, ó, Eu não, conheço. sim. Mas eu estou a fazer esta pergunta e faço esta pergunta porquê? Eu acho engraçada esta relação entre as artes. E porque com as respostas que me vão dar, eu estou a tentar construir uma playlist no Spotify com todas as músicas que me forem dizendo. Que é para ver, Ah, é uma playlist literária, digamos assim. muito bem, sim. Bem, neste caso foi esta, pronto. E outras, mas eu ouço muita coisa, sim, mas sim. Portanto, a música é algo que está muito ligado ao teu processo de escrita. Sim, eu ouço muito. Não tanto música clássica, eu gosto de música clássica, mas a música clássica eu tenho de estar lá inteira, não posso estar a escrever. E não gosto de ouvir sequer nos fones, gosto dos concertos e gosto de estar a ouvi-lo ao vivo. E estou a ouvir, não é? Portanto, ali inteira. Portanto, no processo de escrita eu ouço outras coisas, mas sim, faz parte. Tinha. E agora, aquela pergunta que qualquer leitor tem de responder. Três recomendações literárias. Quem diz três, diz mais de três, se for o caso. Sim, olha, não estava à espera, espera aí. Posso- Olha, vou olhar para a minha mesa de cabeceira, pode ser assim. Então, tem ali, que eu ainda não os li todos, mas os ensaios do George Orwell, eu sou assim fã do George Orwell. Uhum. Foi um incompreendido, ele não foi bem, ele foi um homem, um escritor muito importante e continua a ser importante e ele, enfim, é daqueles autores que nascem no tempo errado, autores em que nascem no tempo errado, qualquer que seja o tempo, na verdade estão no tempo certo, não é? Porque quando nós precisamos de disruptores, nós estamos no tempo certo, não estamos no tempo errado. Mas depois tem ali a biografia do José Saramago. E estão ali, está Antero de Quental, que são as prosas de Coimbra. Pronto. E também estão os diários da Virginia Woolf. E as recomendações de mesa de cabeceira. Não pode ser assim. Posso também recomendar uma outra que eu gosto muito e li não há muito tempo, que são os contos de Chekhov. Ah, Muito bonito. Eu gosto muito sim, tem um conto que é a tristeza, que é muito bonito. Tem a aposta, o conto A Aposta é um texto também muito interessante, a aposta e as tristezas do Chekhov. Depois há outros também muito, muito bonitos, mas pronto, fica assim. tenho uma particular afinidade, digamos assim, com Chekhov, porque foi um dos autores que motivou um desafio que eu também queria, que é o dos médicos escritores. E Ah, desta sim, claro, e que gosto giro. exclusivamente das peças. As peças de Chekhov também Sim, são sim, são aqueles mais conhecidos. E também ler os livros, recomendo os livros da Nós. E não é só por ser da casa, mas são escolhas, são muito bonitas, são livros e a Simone é uma editora assim de coração na escolha. E há textos, há livros que têm saído agora muito, muito bonitos. Um livro da Sheila Semaniotto, que é uma autora muito, muito interessante e que escreveu um texto sobre as mulheres que se escondem num canto do seu corpo para se esconderem e para se protegerem da violência sobre elas. É assim uma ideia muito bonita. Esse texto é muito bonito. A Calila das Mercês, que lançou agora também o livro, e estivemos também lá. A Mariana Salomão Carrara, que também tem livros muito, muito bonitos. O Se Deus Me Chamar Não Vou, é uma menina de 12 anos que escreve, e é um texto muito giro, mas muito giro. Vocês encontram ela diz uma coisa muito engraçada, que há uma altura em que ela diz, não decidiu ainda se Deus existe ou não, ainda não decidi se Deus existe ou não. Assim, uma menina muito inteligente, muito esperta. Eu teria sido amiga daquela criança, eu própria em criança, sim. E os livros da Nós encontram-se na Livraria Travessa, portanto, também consegue encontrar aqui. mas fora as escolhas, que são sempre muito boas, ou seja, em termos de catálogo, são sempre escolhas muito acertadas. O design, eu farto-me de dizer, eu farto-me de elogiar as editoras brasileiras, mas Sim.
tenho que dizer isto. Os olhos também comem, não é? E de facto estas iniciativas. Sim, é também é um objeto bonito, não é? E é também um produto. E esta capa é linda, eu não tive responsabilidade nenhuma na escolha, só na aprovação, sim, eu quero, só. Porque foi uma escolha da editora e da equipa, é da Laura Matos, que é uma artista brasileira, uma artista plástica brasileira. Ela está no Instagram, Laura M. Matos, com 2 T's, acho eu. Sigam-na, tem coisas muito bonitas e esta imagem é muito bonita. Tem esta coisa, Simone, quando fala desta imagem, falo no sentido de uma mulher, de uma menina que está, depois não está, aparece, desaparece, e portanto tem a ver com o silêncio, a fala, com a abstração, a concretude. Do título da obra original, não é? Uma vez eu tive uma ilusão. Sim, é verdade. Toda a história. Sim, até parece que foi de propósito, não é? Estas coisas são assim. Eu, por acaso, quando estive também no Brasil, também adquiri um da editora Nós, que foi o Memória de Ninguém. De Helena Machado, que já esteve aqui, um beijinho se ainda estiver, que eu vi aparecer aqui. Sim, que é um texto muito bonito, assim, muito, muito carnal, assim, muito, muito corpo. E, sim, e a Helena é atriz, então ela, a ler o texto, impõe outro ritmo ao texto e eu passei a lê-lo de outra maneira depois de eu ter ouvido a ler um certo, sim. E pronto, acho que chegamos aqui à última pergunta. É uma pergunta que também merece aqui uma reflexão profunda. Se a tua vida fosse um livro, qual gostarias que fosse o título? E, pois... Sim. Olha, não sei o que isto foi, mas foi bom. Obrigada. Eu comprei. É mais ou menos assim também o que dirias, o que colocarias na tua lápide, não é assim? Olha, não sei bem o que isto foi, mas foi bom, obrigada. Tentei fazer o meu melhor. Em termos de marketing, digamos assim, é um ótimo título. Acho que gostaria, digo já. Pronto, então assim, eu não tenho aqui mais perguntas. Agradeço uma vez e vou então revelar então aqui a surpresa que eu deixei aqui da live. Eu de facto já tenho esta obra, eu lia na edição da autora, não é? Uhum. Então, como este exemplar foi gentilmente cedido pela editora Nós, eu acho que outros olhos o devem folhear. E por isso, para todas as pessoas que viram aqui a live, depois a poderão ver, ela ficar disponível aqui no Instagram, eu digo-vos para estarem atentos ao post que eu vou publicar este fim de semana sobre este livro e depois eu e a Ruth iremos então decidir para que casa é que este exemplar irá. Certo, Ruth? É isso. É isso, espero que sim, que seja assim bem acolhido. Exatamente. Pronto, eu agradeço muito estes minutitos de conversa. Agradeço toda a tua amabilidade, a tua simpatia por concordares em fazer esta live, esta troca de ideias. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Só agradecer também, João, obrigada, e este teu programa, não é? Este teu projeto do Entre Linhas também é muito giro, também gosto muito de ouvir outros escritores a falarem sobre as suas coisas, os seus processos, e por isso que corra bem, que entrevistes muitos, que eu vou também estar atenta, e obrigada também pelo convite e por fazer parte, e obrigada a todos que também estiveram aqui connosco e que depois também nos ouviram mais tarde. Obrigada pela tua gentileza e simpatia também. Obrigado, obrigado. Pronto, e assim encerramos esta terceira Entre Linhas. Obrigado e feliz ano novo, que ainda é dia 6 e, portanto, podemos desejar ainda um bom ano. Deus, um beijo a todos.